aula de Geografia para ensino médio. Nesta videoaula, falaremos sobre impactos ambientais urbanos. Mas qual a diferença entre meio ambiente urbano e um ecossistema? Um ecossistema ou meio ambiente natural é quando todos os elementos que fazem parte integram em perfeito equilíbrio. Ou seja, plantas, animais, clima e solo realizam uma troca que mantém todo o ecossistema agindo, ora como consumidores, ora como fornecedores. A cidade é composta por apenas uma parte, a consumidora, e intervém em vários ecossistemas, tanto ao seu redor quanto a milhares de quilômetros de distância. As cidades são consumidoras de energia e matéria-prima, produzindo toneladas de subprodutos que são tóxicos para a natureza em diferentes escalas. Resíduos sólidos, líquidos e gasosos são despejados no meio ambiente, causando vários impactos que se refletem em vários outros ambientes. Podemos falar sobre os impactos dos resíduos tóxicos gerados por grandes cidades, mas as pequenas também geram graves impactos no meio ambiente natural. Antes de vermos como as cidades produzem os resíduos tóxicos, precisamos compreender o que é poluição. Poluição significa manchar, sujar e, de fato, desde que as cidades surgiram, que o homem vem sujando o meio ambiente. A poluição é o termo usado para definir um ambiente que foi alterado pelos resíduos produzidos pelo homem. Na antiguidade, essa poluição era menor, pois se produzia e se consumia menos, em um período de tempo maior. Assim, a natureza tinha tempo para se recuperar, mas atualmente o número de pessoas e cidades aumentaram e a quantidade de resíduos também. São lançados no meio ambiente mais resíduos, em períodos menores, causando grandes impactos ambientais. Como, por exemplo, a poluição do ar ou poluição atmosférica. A poluição atmosférica nas cidades acontece pela emissão de gases tóxicos ou micropartículas no ar. Pelas indústrias de produções diversas. Os veículos também contribuem para a poluição atmosférica. Particulares ou públicos, os transportes urbanos, principalmente de veículos sem a manutenção adequada, têm grande participação na poluição atmosférica. Esses gases ou micropartículas podem causar sérios danos à saúde dos habitantes das cidades, como problemas respiratórios e visuais. Em alguns casos, como na cidade de São Paulo, por exemplo, essa poluição forma uma nuvem que paira sobre a cidade. Outros fatores como relevo, precipitação, velocidade e direção dos ventos podem tornar cidades menores com o mesmo nível de poluição atmosférica de cidades grandes e populosas. Como o Chile, que possui a mesma poluição atmosférica de São Paulo, mesmo sendo menor em tamanho e população. Em Três Lagoas, não sentimos os efeitos da poluição atmosférica como os paulistanos, por exemplo, que são bem mais industrializados e possuem uma grande frota de veículos. Mas há outras formas de poluir o ar, além da que já mencionamos. A queima do lixo sólido nos aterros sanitários também polui o ar e causa igualmente danos sérios à saúde. O lixo sólido é tudo que jogamos fora, que não utilizamos, como latinhas e garrafas, saco plástico, papelão, isopor, restos orgânicos e tantos outros que produzimos no dia a dia de nossas casas, no comércio e nas indústrias. O lixo sólido produzido pelas atividades humanas é recolhido pelo município e levado para os aterros sanitários, onde será processado. Esse processamento se constitui em abrir imensos buracos em uma determinada área, destinada pela prefeitura e enterrado. Ou primeiro são queimados e depois enterrados, para reduzir o volume do lixo. As duas formas trazem grandes impactos ambientais. O lixo sólido enterrado vai contaminar o solo de diferentes formas.
e a queima para reduzir o volume produz gases tóxicos que são lançados no ar e poluem a atmosfera, além de poluírem o solo. Esse lixo enterrado produz, além de gases como o metano, que é inflamável, também o chorume, uma espécie de líquido que adentra o solo, chegando até os lençóis freáticos, contaminando também as águas do subsolo. O lixo sólido ainda é responsável pela proliferação de ratos e insetos. Além de insetos e ratos que transmitem várias doenças, o lixo sólido abandonado em áreas impróprias gera mau cheiro. E pode se tornar criadouro para mosquitos transmissores de várias doenças graves, que podem levar à morte, como a dengue, o chikungunya e o zika vírus. O lixo sólido também é causa de muitas enchentes, devido à ação dos moradores em jogar lixo nas ruas e áreas impróprias. Esse lixo é levado pelas chuvas até os rios, córregos, contaminando também as águas. A água é um dos recursos naturais que mais sofrem impacto das atividades humanas. Apesar da quantidade de água no nosso planeta e do ciclo hidrológico que mantém a mesma quantidade de água do planeta, a maior parte é de água salgada, imprópria para a maioria das atividades humanas, e as fontes de água doce estão sendo contaminadas. Quase todas as atividades humanas utilizam água em seus processos e a forma como agimos está diretamente ligada à poluição das águas. Esgotos são lançados em córregos, rios, mares, lagos e lagoas, assim como resíduos da produção industrial. Aí, rapaziada, a fibra, ó, celulose. Olha a situação do rio aí, ó. Ó, tanto de espuma. Depois eles falam que trata água. Mas lá no meio também tem bastante. Vai vendo aí, ó. Pescador que acaba com o rio depois. Bonito, né, fibra? Fora ali em cima que tá desbarrancando tudo também. Diz a fibra que trata da água. Olha só isso aí, ó. Água poluída no Rio Paraná. Fibra. Celulose. Olha lá, ó. Três Lagoas. Um pescador que acaba com o peixe. Aí, pra quem fala de pescador que acaba com o peixe, com o rio, olha só isso aí, ó. As empresas responsáveis pelo tratamento adequado dos esgotos produzidos nas cidades muitas vezes não exercem corretamente a atividade. Por exemplo, a empresa responsável em Três Lagoas implantou em alguns bairros a fossa séptica coletiva, que pretendia atender a um certo número de residências. Mas, algumas vezes, a fossa construída não atende à demanda e transborda, deixando o esgoto a céu aberto, em contato direto com o solo. Esse esgoto infiltra, atravessando o solo e, possivelmente, contaminando os lençóis freáticos, aqueles mesmos que utilizamos para beber, tomar banho, cozinhar. Como vimos, são várias as formas de contaminação da água através das atividades humanas. Essa prática está deixando um sério impacto no meio ambiente e pode causar sérios danos no futuro muito próximo. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, 2,7 bilhões de pessoas ficarão sem água até 2025. Mas o que podemos fazer para mudar essa realidade? Fazer a manutenção nos veículos particulares e exigir da Prefeitura que mantenha a manutenção dos veículos de transporte urbano em dia.
acompanhar a implantação de indústrias no seu município. Verificar através dos relatórios de impactos ambientais quais os impactos que essa indústria vai gerar e quais as ações que pretende realizar para reduzir esses impactos. Reciclagem em todas as práticas humanas, inclusive nas industriais e comerciais. Fiscalizar e denunciar qualquer irregularidade do sistema de esgoto, vazamentos e até do tratamento executado pela empresa responsável. Não jogue lixo nas ruas. Exija que lixeiras próprias para a coleta seletiva sejam implantadas em vários pontos da cidade. Utilize a água com sabedoria, não desperdice. Cobre do poder público relatórios de análise das águas do seu município. Verifique as ações do Estado que está tomando para a conscientização e mitigação dos impactos ambientais na sua cidade. Converse com seus amigos, familiares, na escola, no trabalho, sobre a importância de preservar o ambiente urbano. Fale sobre os benefícios, A proteção dos lençóis freáticos, a redução do mau cheiro e de insetos transmissores de doenças, o céu mais azul, as águas dos rios próprias para o mergulho. a sua cidade mais bela. Participe, faça parte da mudança. E aqui terminamos a nossa videoaula sobre impactos ambientais urbanos de hoje. Aguarde novas videoaulas para o ensino médio de Geografia. Obrigada!